Senhor presidente, Renan Calheiros, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores de todo o Brasil e do meu querido Ceará, que nos acompanham por esses meios de comunicação de todo o país, minha senhora, meus senhores, é com muita honra e também com muita humildade e responsabilidade que me apresento hoje aqui, ante esse plenário, como candidato a receber de cada uma de Vossas Excelências a confiança do voto para presidir esta honrosa casa. O Brasil, senhoras e senhores, atravessa um dos períodos mais difíceis da história da nossa República. Porém, a cada crise, temos a oportunidade de reafirmar nosso compromisso com a democracia e com a busca de soluções para que os brasileiros retomem a certeza que vivem em um grande país. Os desafios postos a este Senado, ao Congresso e ao Estado brasileiro como um todo exigem liderança, maturidade, exigem firmeza, diálogo e desprendimento. É hora de unir e não é hora de dividir, de resgatar a confiança nesse Parlamento e no Estado e de reaproximar o governo, o Congresso da sociedade brasileira. O caminho que me traz até aqui é o da tradição, caminho traçado e determinado por nosso regimento interno, pelo arcabouço jurídico que baliza e limita nossas trajetórias e determina nossas obrigações e os nossos limites. Nada mais democrático, senhor presidente, nada mais democrático do que observar os costumes, as tradições políticas de um povo e de suas instituições. Ser moderno é respeitar o Estado democrático de direito. É observando esses parâmetros da tradição, da democracia e do respeito ao Estado de Direito e ao regimento interno do Senado, que peço o voto de confiança de Vossas Excelências, meus colegas de Senado. Trago para essa postulação a experiência de 3 mandatos como deputado federal, do exercício do cargo de ministro de Estado das Comunicações, dos 6 anos de convivência harmoniosa nessa casa, onde aprendemos a mais ouvir do que falar, a construir consensos do que apostar em dissenso. A liderança das bancadas do PMDB, que exerço aqui e que exerci na Câmara dos Deputados, ensinaram-me muito. E agora aguçam nessa caminhada da minha consciência a certeza de que servir ao Senado é servir à República e é servir ao meu país. E foi justamente a bancada do meu partido, o PMDB, a maior bancada do Senado, a quem cabe tradicionalmente apontar dentro dos seus quadros aquele que disputará a presidência, que me honrou com essa designação. Quero ser o presidente de um Senado unido, de uma casa focada na difícil missão de acalmar as águas deste mar revolto da política brasileira que assistimos hoje. O Senado Federal tem a obrigação de trabalhar em colaboração com os demais poderes e instituições da República para implementar ações que recoloquem o Brasil nos trilhos do crescimento, dos investimentos que geram emprego
e mais paz e justiça social. Olhamos para a frente e vemos um horizonte turvo. Havemos de navegar. Entretanto, nossa bússola é a Constituição e ela precisa estar sempre em nossas mãos. Ao tomar posse aqui, todos nós juramos cumpri-la. E temos de fazer isso. Se o texto constitucional é a nossa carta náutica nessa travessia, é a nossa carta náutica nessa travessia. Não há necessidade de inventar caminhos alternativos. A Carta de 1988 define o Senado da República como a Casa da Federação Brasileira, como poder destinado a zelar pelo equilíbrio federativo. E eu me comprometo aqui a empenhar todo e cada dia, cada hora e a cada minuto, todas as horas do meu mandato, que espero receber da maioria dos senhores, das senhoras senadoras. Espero que nós todos, juntos, reconstruamos o nosso pacto federativo. Todos os grandes e graves problemas que afligem o Brasil passam pelos estados, pelos municípios, pela pacificação das relações entre os estados. A crise fiscal que vem sendo enfrentada de forma dura, séria e sem tréguas pelo governo, reproduz-se também em cada uma das unidades da Federação Brasileira. E é um problema para todos os governadores e para os prefeitos, seja de grandes metrópoles, sejam de pequenos municípios desse país. A queda da arrecadação de impostos e a urgência de se reorganizar a cobrança e a repartição de tributo entre os demais entes da Federação preocupa o governo central, claro, mas preocupa todos os estados e muitos prefeitos, sobretudo o das capitais e das grandes cidades. É papel desse Senado, como Casa da Federação, repito, colaborar com as soluções duradouras para isso, em conjunto com todas as esferas envolvidas. A Previdência Social brasileira, todos nós sabemos, está quebrada. Em breve, esta Casa estará novamente diante da tarefa inalienável e irrecorrível de reformar o sistema previdenciário para salvá-lo. Essa é uma das imposições do governo liderado pelo presidente Michel Temer. Não é uma imposição, e é, sim, uma urgência que o processo histórico propõe e impõe a todos nós para salvá-la. Mas não é só a Previdência da União que está quebrada. Estão quebrados os sistemas previdenciários dos estados e dos maiores municípios desse país. Aqui, tenho a certeza que não fugiremos à nossa responsabilidade de encontrar a ponte para que a reforma que vai dar futuro à Previdência Social, a opinião pública vai compreender essa urgência. Também nos cabe trabalhar e buscar caminhos para ajudar governadores e prefeitos que não podem fugir desse duro compromisso das contas que têm que prestar à sociedade brasileira. Há uma tragédia se abatendo sobre o sistema penitenciário brasileiro, que de resto compromete todo o aparato da segurança pública do país. O povo brasileiro, horrorizado com as cenas de barbárie, clama por soluções e respostas, e nós temos a obrigação de colaborar, pois esse é mais um problema da Federação e do nosso pacto federativo. Outra tragédia, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, que deprime a sociedade brasileira em muitos dos lares do país é o drama do desemprego. Há problemas conjunturais que nos obrigam a manter firmeza na condução da política econômica. E com isso o Senado tem muito a colaborar. Há problemas estruturais que nos colocam no caminho da ineficiência, da improdutividade. É o velho e conhecido chamado custo Brasil. E contra ele
o Senado pode fazer muito. Devemos ter, por exemplo, que revogar leis e normas desatualizadas e inúteis. Governar não é apenas aprovar novas leis, mas também revogar as regras que já não servem aos propósitos originais. Temos de lançar luzes nos porões da burocracia e modernizar processos para acelerar e melhorar o ambiente de negócio do nosso país. O Senado é o grande guardião da estabilidade do Estado e, como integrantes dessa casa, precisamos trabalhar para reestruturar e restaurar a confiança em nosso sistema econômico. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nas últimas semanas, dediquei-me a ouvir a cada um de vocês. Recebi grandes ideias e boas sugestões para fazer esse Senado, esse plenário, nossas comissões, o mandato de cada um de nós andar mais célere e mais sintonizado com os anseios da sociedade, com os anseios do nosso país. Recebi documentos e recebi sugestões que propõem várias ações para os próximos 2 anos no Senado. Tive o privilégio, senhor presidente, de receber bancadas, de discutir com líderes, de procurar individualmente senhores e senhoras senadoras, para fazer com que, se os senhores me colocarem nessa posição honrosa de presidir essa casa, não ser apenas o presidente dessa casa, mas alguém que representa o sentimento dos senadores e das senadoras, o sentimento da sociedade brasileira. São resultados de discussões, de debate de diversos senadores e senadoras. E eu incorporo essas reivindicações naquilo que for regimentalmente permitido na minha proposta de gestão. Vejo como urgente uma revisão do nosso regimento interno e do regulamento desse Senado Federal. É preciso adequá-los aos novos tempos, deixá-los muito mais arejados. É preciso reduzir ao mínimo necessário a criação de comissões especiais que restringem os espaços de discussões e debates nas comissões temáticas desse Senado Federal. É preciso se fazer isso e é esse um dos meus compromissos. O extraordinário se impõe. Comissões especiais não podem virar rotina nessa casa. Temos que restaurar o respeito absoluto aos direitos da minoria aqui dentro. Integro a maioria e o maior partido dessa casa. Recebi a indicação para disputar a presidência desta casa, porque sabemos respeitar as tradições, regimentos e leis. As maiorias que compõem hoje, que constroem hoje, em torno de projetos, de visões e de futuro, de expectativas comuns. Mas nas democracias, e integramos, graças a Deus, uma das melhores e mais vivas democracias do planeta, o direito das minorias. O direito das minorias é basilar para o convívio harmônico entre todos nós. Quero, senhoras e senhores, dizer que é por isso que a minoria de hoje pode ser a maioria de amanhã. A alternância do poder é natural, é salutar em uma democracia. E serei aqui um vigilante, um guardião dos direitos da minoria nessa casa. E é por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que vejo como necessário e urgente uma mudança dos nossos costumes. Quero dizer que vejo como necessário e urgente democratizar a distribuição de relatorias aqui dentro e também nas comissões temáticas que compõem o Congresso, o Senado Federal. Ouvindo vocês, minhas colegas, ouvindo vocês, meus colegas
definir o rumo e o ritmo do nosso trabalho que desejo fazer na honrosa presidência dessa casa e dessa mesa, se os senhores assim entenderem. E isso conferirá, além da maior celeridade aos nossos trabalhos, uma natural visibilidade aos mandatos de cada um de nós que o povo brasileiro em nossos estados nos concedeu para que chegássemos até aqui. Ser ágil, ser contemporâneo e, sobretudo, ser transparente nas ações legislativas, esse é um desafio que a sociedade brasileira toda nos cobra e nos impõe. Por isso, não há no Brasil poder mais transparente do que essa Casa e o Congresso Nacional. Grandes nomes presidiram o Senado Federal, como José Sarney, como Antônio Carlos Magalhães, como Rames Tebet, que veja ali a senadora Simone Tebet, e na figura da senadora Simone Tebet, relembra aqui um grande companheiro que presidia essa casa, o nosso senador Rames Tebet. Garibaldi Alves, que está aqui entre nós, Renan Calheiros, que é nosso presidente e que tentou de todas as formas fazer a modernização de vários e vários setores do Senado Federal. Todos eles dotaram esta casa de um potente conjunto de ferramentas que nos permitem exercer, graças a Deus, essa e ampliar ainda mais essa transparência que todos desejamos. Muitos desses aperfeiçoamentos, senhor presidente, resultaram da ação política e administrativa do corpo técnico do Senado Federal, composto por servidores dedicados, comprometidos e imbuídos de espírito público. Vamos continuar essa tradição de vanguarda, aprimorando processos para que senadores e senadoras exerçam os seus mandatos com autonomia, com eficiência e com informação. A política, senhor presidente, exercida com P maiúsculo, resgatará a credibilidade de homens e de mulheres que escolheram viver como nós, como eu, como muitos de todos os senhores, escolhemos viver nessa chamada arena política. O melhor meio de fazer isso é atuando em consonância com os anseios da sociedade brasileira, simplificando a vida dos cidadãos, tornando mais célere o processo legislativo e mantendo sintonia entre a vontade dos representados e a ação dos representantes. Como ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e como líder do PMDB, aprendi que o respeito às reivindicações de todas as bancadas, independentemente do número de senadoras ou de senadores que as compõem, assim como obedecer à proporcionalidade da composição da mesa diretora, das presidências de comissões e na distribuição de relatorias, é o caminho mais rápido para melhores resultados. Em 2017, o Senado Federal deve ser um dos protagonistas do esforço de recompor as estruturas econômicas desse país, as estruturas fiscais e política partidária, com medidas que levem o Brasil a retomar com força o caminho do desenvolvimento e da coesão nacional. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, imprensa do Brasil inteiro que nos assiste nesse momento, minha mulher e meus filhos que estão ali ao lado me ouvindo. Chegando ao fim dessa fala, em que peço o voto de confiança de todos os senhores, de todas as senhoras senadoras, reafirmo que é necessário fazer com que o Senado Federal não perca a corrente contemporânea da luta contra a corrupção nesse país. Temos que assegurar
temos que assegurar o funcionamento pleno do Estado de Direito e o funcionamento de cada uma das instituições da República que têm de cumprir os seus papéis constitucionais. Mas é essencial, é ser firme, ser duro e ser líder quando um poder parece se levantar contra um outro poder. O equilíbrio harmônico dos três poderes, fazendo funcionar em suas amplitudes as engrenagens do sistema de freios e de contrapesos pela qual a democracia se autorregula nos estados contemporâneos, será perseguido por mim todos os dias do meu mandato, se Vossas Excelências entenderem que eu possa presidir essa honrosa mesa. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, assim, mais uma vez, peço a todos vocês, meus colegas, minhas excelentíssimas senadoras, meus excelentíssimos senadores, a honra de ser merecedor da confiança de cada um de vocês para capitanear essa travessia. Não colocarei a nau do Senado contra as correntes, os ventos ou as marés tempestuosas. Sei que não navegarei sozinho e não deixarei que nosso barco fique à deriva. Afinal, como disse o grande timoneiro Ulisses Guimarães, citando Fernando Pessoa, ele dizia: navegar é preciso, navegar é preciso. Eu quero, finalizando a minha fala, agradecer a todos os senhores, agradecer ao senador José Medeiros, que engrandece essa disputa aqui nessa casa. Mais uma vez, obrigado a todos. E, mais uma vez, peço que me deem votos de confiança e de esperança, porque eles serão também um crédito, não a mim, mas um crédito à democracia e à esperança que nós poderemos contribuir muito para o ajuste e o desenvolvimento desse país. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.